Tcharam! Hashtag Live da Hora Nona. Estamos juntos mais uma noite. Todas as noites. Qual seria o correto a falar? Todo dia ou toda noite? Porque é 9 da noite, né? Todo dia, 9 da noite, durante a pandemia. Tá ficando top. Só convidado top das galáxias. E hoje, nossa live será com ele, Pastor Fabrício Freitas. Pensa num cara top. Eu vou colocar aqui que ele é o Fabrício Freitas, da Igreja Multiplicadora, porque é assim que ele é conhecido. Sabe esse movimento dos batistas brasileiros, chamado Igreja Multiplicadora, que é jogar luz e dar bastante foco aos princípios neotestamentários da igreja, aos princípios da igreja primitiva, aos princípios da igreja de Jesus, princípios, o princípio da oração, o princípio da plantação de igrejas, o princípio da formação de líderes, o princípio, deixa ele muito melhor do que eu, e ele é um dos pastores, beleza, Fernando? Tamo junto, Kaique, meus queridos. Beijo para vocês. Fala, meu pastor. E aí, pastor Manu, alegria estar aqui, que bom estar com os irmãos. Me sinto muito honrado em poder estar participando nesta noite. A alegria toda minha. Não podia faltar você, rapaz, nessa série. Acho que na próxima semana agora, essa de hoje deve estar chegando na live de número 90. Ou seja, daqui uma semana e pouquinho eu vou estar inteirando 100 lives na pandemia. Eu falei assim, na primeira semana, aqui a gente suspendeu as atividades no dia 15 de março. E aí, do dia 15 ao dia 20 de março, eu fiquei atordoado. Todo mundo eu acho que ficou, né? Em alguma medida, todo mundo ficou meio que se situando, né? A gente não aprendeu a pastorear numa pandemia, a gente não aprendeu a lidar com pandemia. A gente está se virando, fazendo o nosso melhor, mas na primeira semana eu entrei em parafuso, porque eu sou um cara muito ativo, hiperativo, e corre para cá, corre para lá, prega para todo lugar, e pá. E de repente eu fiquei confinado dentro do apartamento com a minha esposa, meu filho, não pode ter culto, não pode ter nada, não pode nem ver ninguém. Falei, meu Deus, o que será de nós? E aí eu fiquei desesperado, eu preciso fazer alguma coisa, fazer alguma coisa. E eu olhando no Instagram, o pessoal fazendo live e convidando os outros assim, né? Aí eu falei, rapaz, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer uma série de lives, tem uns contatos aí com uma galera boa, eu vou chamar aí uma turma e vou fazer. Pensei assim, né? Vou fazer umas 10 lives, umas 5, 10 lives, uma por semana, uma a cada 15 dias. Aí eu peguei os contatos assim que eu tinha, o pessoal do Louvor, do Brasil aí, e do Púlpito, uma galera, né, que já tem um traquejo mais no Instagram, e disparei o convite. Aí eles foram respondendo, um falou, eu só posso na segunda. Aí o outro, eu só posso na quinta. Aí o outro, eu só posso, não sei. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, então eu vou ter que fazer todo dia para poder atender, porque eu quero todos eles. E aí eu lancei, vamos embora então, vamos fazer todo dia. Aí eu consegui uma leva de 20 convidados assim na sequência e falei, não vai durar mais do que uns 30, 40 dias isso não. Daqui a pouquinho a gente volta. Já vamos para 100 lives e não acabou esse negócio. Parabéns! Mas, cara, eu estou muito feliz por dois motivos. Primeiro, porque você está aqui comigo e você é um cara que eu gosto, que eu admiro, e que eu faço questão de ter por perto, e só de você saber meu nome, eu já me sinto muito honrado. Só de eu ter o seu WhatsApp, eu já sou um felizardo. Mas eu estou muito feliz porque passaram por essas lives, e elas estão registradas no nosso YouTube, gente muito boa,
do nosso Brasil batista, do nosso Brasil cristão. Eu tive aqui com Anderson Freire, tive com Daniel Souza, com Carlinhos Félix, com Josimar Bianchi, com a participaçãozinha ainda de João Alexandre, sabe? Uma turma do louvor muito boa, do Brasil inteiro, gente daqui do estado, que é referência no Brasil, de outros estados, de tudo quanto é lugar, foi top. Uma turma do púlpito muito boa, pastor Tércio esteve aqui comigo, pastor Luiz Saião, sabe? Pastores assim, missionários de igreja perseguida, do Sudeste Asiático, do Nordeste, do Sertão, Fábio Daniel, de missões estaduais, o outro de mundiais, de nacionais, de não sei quem, não sei quem, não sei quem. Aí eu falei, não pode faltar o Fabrício, porque ele é o cara, quando fala de princípio da igreja, quando fala de crescimento saudável de igreja, formação de liderança, o olho dele brilha, eu vejo ele como que ele é apaixonado com esse negócio, e ele não faz porque ele é da junta, porque ele não, ele faz porque ele ama, o olho dele brilha com esse negócio. Então eu tenho que conversar com esse cara sobre isso, porque vai ser muito edificante para todos nós. Muito obrigado, meu querido. Tamo junto. Eu é que quero agradecer, pastor Manu, pela oportunidade e orei muito ao Senhor, porque esta semana, na terça, eu estaria na Escola de Líderes com o pastor Diego também, e eu não pude estar. Na segunda-feira, minha mãe teve uma fratura muito séria de fêmur, e ela é uma senhora idosa, e graças a Deus, hoje ela já foi para o quarto, saiu da semi-UTI, e eu posso estar aqui com você bem tranquilo, em paz, sabendo que Deus está cuidando de todas as coisas. E graças a Deus também, o pastor Jefferson esteve lá com ele na terça-feira de Imperatriz. E eu quero agradecer realmente pela sua vida, pelo carinho. Os irmãos são preciosos demais. O carinho que você, a igreja, os irmãos do Espírito Santo têm sempre conosco. Esse mineiro aqui, quase da divisa aí. Mas sou muito grato a Deus pela oportunidade sempre que a gente tem de estar juntos, como missionário dos irmãos, como seu missionário. É uma alegria muito grande. Eu é que me sinto muito honrado em poder estar aqui, com o coração agradecido por essa oportunidade. Que bênção! Fala pra gente, pastorzão, sobre o seu livro. Eu acho que você tem mais de um, né? Mas eu me refiro principalmente àquele De Volta aos Princípios que você escreveu, não foi? Sim, De Volta aos Princípios foi uma necessidade que nós vimos. A Junta de Missões Nacionais, ela tem uma editora, mas que ela não abre para avaliações de livros, assim ainda. É um sonho que a gente tem de chegar lá na frente. Mas as nossas publicações eram demandas das necessidades. Então a gente vinha caminhando no processo e via as lacunas que precisavam de serem preenchidas. E uma das lacunas que a gente tinha nesse processo de retorno aos princípios era a nossa própria compreensão da nossa história em relação a tudo isso. Porque quando se fala de grupos pequenos, quando se fala de discipulado 1 a 1, muita gente quer apresentar como a descoberta da roda, como algo que se fosse assim, uau! Isso é típico de cada geração. A gente facilmente, principalmente na pós-modernidade, a gente descarta muito o antigo, né? Aquela coisa do marco. A gente tem uma facilidade muito grande. Nós somos dessa geração do descartável. Então, aquilo mexia muito comigo, porque eu sou um cara batistão, sabe? Por mais assim que uma geração mais nova, mas eu tenho muita convicção da nossa história, sou batista por convicção. E aquilo eu me sentia, às vezes, afrontado quando eu via alguém falar sem nem conhecer a nossa história, sem nem conhecer o que a gente pensava sobre isso na década de 60, 70, 80. Quem nós éramos, né? E, principalmente, muitos da nossa geração, essa cabeça está branca assim, mas eu acho que a gente talvez é da mesma geração, bem próxima aí. Os pastores mais jovens, às vezes, tinham alguns conceitos em relação à própria estrutura denominacional e a denominação que estavam muito distantes do que é a nossa realidade. E eu cresci numa igreja batista histórica, que você conheceu bem, que é a primeira de Braslândia, eu sou filho daquela igreja. O pastor Massatoshi me discipulou.
E o livro, então, ele partiu muito dessas inquietações, de uma pesquisa histórica. E a gente foi cavar. Fomos lá para a Juerp, cavar muita coisa. Eu sempre gostei muito disso. Eu estudo crescimento de igreja há uns 15 anos, desenvolvimento de igreja, a escola do Donald McGavran, né? Mas de maneira muito mais sensata, porque a gente teve nessa escola alguns membros dela que acabou se descambando para alguns lados ruins, mas ela tem muita coisa boa, como toda a área da teologia, né? Então o livro é muito fruto dessa inquietação. E na nossa história, a gente tinha desde a década de 60, por exemplo, na nossa própria literatura, teólogos dizendo, olha, se os batistas da América Central, América Latina, não compreenderem a importância de voltar para as casas, desse processo relacional, citações, por exemplo, de C. Altway, de 1967, ele diz assim, nos próximos 50 anos, se a gente não entender o movimento urbano que está acontecendo, nós não vamos conseguir conectar com as pessoas. E isso, de fato, é muito claro. Hoje, 90% da América Latina ela está em grandes cidades. Ela está urbana, ela vive o processo urbano. E a mentalidade urbana mudou toda a nossa cabeça, mudou nossos valores, muitas coisas que precisam ser reaprendidas para esse processo. Então, o livro ele vem dessa inquietação. Então, por que voltar? Voltar a algo que não era novo, aos princípios da palavra, que nós já tínhamos praticado em algum momento, mas num determinado momento da nossa história, nós entramos para uma reflexão mais na área de liturgia, nós passamos para outras reflexões quando nós deveríamos continuar refletindo sobre missão. A missão ficou, de certa forma, de lado no final da década de 80, depois do PNE, depois daquela pujança do Ministério do Pastor Oliveira, que já está com o Senhor. A gente teve uma discussão muito forte de missão com o PNE, mas depois disso a gente, de certa forma, a gente continua fazendo missões através das nossas juntas missionárias, mas essa coisa do crente batista ser testemunha, do pai na fé, dele discipular alguém, isso vai se perdendo, de alguma forma. Só para situar quem nos acompanha e talvez não reconheça a sigla, PNE é o Programa Nacional de Evangelização, lançado década de 70, 80, por ali, que visava alcançar esse Brasil de proporções continentais, com várias características diversas e adversas. Então, tínhamos, como batistas, todo um programa para tentar alcançar isso. E dentro desse programa, nós já tínhamos os NEBs, que eram os Núcleos de Estudos Bíblicos nos Lares, né? Então, a gente tinha ali os processos... Eu sou fruto de NEBs. Olha aí. Então, a gente já tinha todo o processo embrionário. Você tinha uma influência muito grande. 70 foi uma década discipular. Você vai ter Juan Carlos Ortiz escrevendo muito sobre discipulado, discípulo, né? Aquele livro dele, O Discípulo, eu tenho o primeiro, aquele que é fininho, com as listrinhas coloridas. Lançado pela Betânia. Explodiu minha mente aquilo ali, cara. Aquilo ali é o supra-sumo do negócio, é bom demais. Isso aí. Só que a gente chega na década de 80, você tem ali, depois de Diretas Já, você tem um movimento libertário muito forte. E isso, de alguma forma, influencia a igreja também no seu processo litúrgico. Se você notar, no final da década de 80, início da década de 90, a gente tem a explosão do movimento musical entre as comunidades. Isso começa a se tornar muito forte. De alguma forma, a gente... e só o Senhor, Ele é conhecedor de todas as coisas. É muito difícil a gente julgar a história, né? Dá para a gente ler a partir daquilo que a gente vai aprendendo e vivenciando. Mas a gente nota que naquele momento, de alguma forma, a missão, que era a nossa ênfase principal, que estava vindo muito forte, a gente, de alguma maneira, tem que lidar muito com a questão litúrgica. A gente tem que discutir liturgia. Então, canta, não canta, toca, não toca, esse instrumento pode, esse não pode. Bate palma, não bate. Vamos criar um novo inário, né, com músicas contemporâneas. Aí, quando a gente terminou o inário, as músicas já tinham ficado mais antigas, porque música é impossível acompanhar. Só para te dar um dado, que às vezes as pessoas, né, a gente perde, às vezes, a noção
da dimensão do Brasil. O Brasil é um continente, é um negócio muito grande, muito diverso. A minha igreja, eu fui batizado na Igreja Batista Central, em Volta Redonda. Você, como bom batista, pelo menos de nome, deve se lembrar do meu pastor, Nilson de Márzio. Ele escrevia para o jornal. Conheci ele. Tocava violino. Né, lá no Rio, na Convenção Fluminense, ele era um medalhão lá e foi muito bom para mim ter esse lastro. Eu digo assim, eu tenho muito carinho por ele. Ele faleceu 2 anos atrás. E assim, tenho ele em alta estima e ele mora no meu coração, mas ele me formou mais batista do que crente. Depois eu precisei dar quebrar alguns paradigmas, romper com algumas coisas. Mas foi muito precioso esse legado que ele deixou em mim de amor e de valorização da denominação. Então, assim, eu fui alcançado por um amigo, se converteu, novo convertido, me convidou, eu fui, converti também. E a minha experiência é muito peculiar, porque eu nunca tinha entrado em nenhuma igreja, Fabrício. Na noite que eu me converti, num culto de oração de quarta-feira, uma quarta-feira fria, chuvosa, em Volta Redonda, eu entrei num culto de oração com pouquíssimos irmãos na igreja, e aquele culto clássico de oração, onde os irmãos se dividiam em duplas para orar e tal. Cara, e o pastor Nilson de Márzio, percebendo a nossa presença, e ele, claro, conhecendo a igreja, sabia que eu era um visitante, ele pregou na parábola do filho pródigo, um sermão cujo título era Deus é o Pai que você precisa. E eu cresci sem pai, cara, um adolescente rebelde, entendeu? Sem pai, cheio de crise, cheio de coisa, e esse sermão veio como uma flecha no meu coração, e a partir dali, então, eu me abri para a possibilidade. Aí ingressei na classe dos catecúmenos, só para situar. Eu estou falando de 98. Eu fui batizado, Fabrício, eu fui batizado em 99. Nossa igreja ainda não batia palma, não tinha bateria, nem guitarra, nem ministério de louvor. A Igreja Batista Central em Volta Redonda entrou bateria em 2005. Então, você está falando aí da década de 90, essa ebulição de mudanças, de novidades, isso aconteceu no Brasil, mas não aconteceu simultaneamente. Em alguns lugares foi mais rápido, em outros foi mais lento, porque o Brasil são proporções continentais, né? E muito interessante fazer a leitura dessa forma. E quero lhe dizer que tem lugares que ainda não chegou. É verdade, é verdade. A gente que roda muito, a nossa média, por exemplo, na junta por ano é de 45 viagens entre um ano pelo outro no Brasil. Uau. É muita coisa. Rodando o Brasil inteiro. Só para não passar batido, porque você citou o NEBS, eu tenho muito carinho. Porque o meu NEBS, aí eu matriculei no Catecúmenos e fui encaminhado para o NEBS mais perto da minha casa, que era na casa de uma irmã na São João, lá em Volta Redonda. E não tinha ninguém que fazia o louvor, Fabrício. Não tinha um violão, não tinha ninguém para tocar. E a irmã que recebia o NEBS na casa dela, para quem está nos assistindo e não está entendendo, NEBS era parte desse movimento que nós dizemos anteriormente, e era Núcleos de Estudos Bíblicos nos Lares. Então, NEBS é a abreviação, Núcleo de Estudo Bíblico. Aí, no plural, pluralizava a sigla NEBS. Então, o meu NEB era o louvor com uma vitrola. A irmã tinha uma vitrola, botava um disco de vinil do Osés de Paula, daquele, como é que é? Luiz de Carvalho. Seria hoje alguém no PGM ou na célula pegar uma música e tocar no celular ou na TV, no YouTube. Aqui em casa, no meu pequeno grupo, quando o do violão não vem, nós temos aqui 2 ou 3 que tocam, mas quando nenhum pode vir, eu boto o louvor na Smart TV aqui, seleciono o louvor, a vitrola lá. Aí eu me lembro do Neves, eu falo, rapaz, da vitrola, a Smart TV, estamos na mesma coisa. Na mesma toada. E nós não inventamos a roda. E é isso que a gente precisa ter o coração no chão, bem no lugar, porque a gente pode facilmente descartar muitas coisas boas da nossa história
que é o que nos trouxe até aqui. Eu tenho muito medo com essa total desconstrução, quando ela vem. Não é que eu não sou aberto ao novo, sou muito aberto ao novo, sou apaixonado, tenho pesquisado muitas coisas, principalmente nesses últimos anos e nesse tempo agora, sobre a igreja nesse processo todo digital, conhecido outras experiências no mundo, mas o desafio maior nosso é a segurança. É onde quando a gente tira o pé de um lugar para colocar em outro, nós precisamos estar muito seguros nesse processo. Então, o livro vem dessa inquietação, né? E aí a gente, então, fala muito sobre isso, desse resgate dos princípios, porque a igreja multiplicadora é isso, ela não propõe ser um método, ela não propõe ser um pacote, porque num Brasil batista, onde nós somos ligados, a nossa identidade, ela não está em formas. A nossa identidade, ela está em princípio. Então, era impossível pensar em algum processo que trabalhasse forma. Nós precisávamos trabalhar em princípios. Então, por isso que a gente olhou para o Novo Testamento e viu assim, o que era forte, o que era principal para eles? Vida de oração, devoção. Opa, isso aqui então é forte. Relacionamento discipulador, discipulado, caminhar um com o outro, cuidar e ser cuidado, isso é forte? É forte. Eles, fruto disso, nasciam igrejas eram plantadas? Ok. Para que essas igrejas continuassem e fossem estabelecidas, era necessário o quê? Líderes. Então, ali nós temos um processo de liderança muito forte. E eles viviam como? Um coração voltado para as pessoas. Agiam com compaixão e graça. Então, isso era algo que brotou tão naturalmente, né? Que a vida do pastor Fernando, pastor Cirino e tantos outros que vieram trazendo isso para nós. Então, a gente não veio trazer formas, até porque numa denominação onde um dos seus valores é a autonomia da igreja local, a expressão local ela é preservada entre nós, ela é autônoma. O que nos reúne é a obra missionária, as convenções, a partir da cooperação para o alcance de outros. Né? Então não dava para talvez a nossa pirâmide ela é invertida, né? O nosso maior valor é a base, é a igreja local, e que falta muito hoje essa compreensão até de quem nós somos, porque às vezes eu noto algumas discussões assim, a nossa identidade, quando se fala de identidade batista, às vezes estamos falando de forma. É impossível ter identidade. Só para compartilhar com você e ilustrar o que você está falando. Esses dias um pastor me ligou e disse assim, olha, pastor Manu, você sabe que eu presido a ordem aqui no Espírito Santo, né? Então, vira e mexe, eu recebo uns telefonemas assim. Nós precisamos intervir na igreja tal, porque, olha, mudaram a placa lá da igreja e daqui a pouco nós vamos perder a igreja. Mudou a placa. O que nos define como batistas não é a placa, não é o nosso slogan, não é a cor da placa, da parede, do banco, se é a cadeira de plástico ou banco de madeira. O que nos define são os princípios em que nós estamos arraigados e a maneira cooperativa como a nossa denominação se organiza. Né? É isso. Mas se isso não está claro para nós de alguma forma somos congregacionais, mas queremos ser em alguns momentos episcopais, e nós não seremos, nós não vamos ter condições de ser, né? Porque historicamente o que nos une de fato é a Bíblia como palavra de Deus, é a separação da igreja do Estado, o Novo Testamento, os nossos princípios claros, que são bem marcos para nós. E a gente poderia sempre estar lembrando isso. Até na nossa congregação que nós estamos plantando aqui, eu fiz questão de fazer um quadro joia, tá lá, todo mundo que chega se depara com os princípios. Eu vi isso na Nicarágua e eu achei muito interessante. Na Nicarágua, todas as igrejas batistas, quando você chega, tem um banner que eles fizeram muito bonito dos princípios batistas. Ali os nossos marcos principais, né? Então aqui eu acabei pegando essa ideia dos nossos irmãos e trouxe também, então deixei lá na igreja. Historicamente, os batistas são conhecidos aí, vamos elencando, para que todo mundo saiba o que nos liga, o que nos orienta, o que nos caminha. Então a igreja multiplicadora é isso, essa inquietação desse resgate dos princípios, de resgatar os nossos valores. Ela não faz parte ela não é uma estratégia de crescimento de igreja, ela não é
um modelo de crescimento de igreja, por isso ela não tem transição, modelo se transiciona, princípio se resgata. Ela tem uma forma de ser que eu acho que ela respeita esse jeitão, eu gosto de usar essa expressão, como bom mineiro, nosso jeitão batista de ser. Ela respeita o Messias que está lá em Porto Velho, ela respeita o Manu que está no Espírito Santo, e ela respeita o Jair que está lá em Vitória da Conquista. Cada um tem o seu jeitão, mas que se une a partir de princípios, cooperam a partir de princípios e tem um objetivo maior, que é a glória de Deus e a multiplicação de discípulos, alcançar o maior número de pessoas possível, né? Então, basicamente, era isso. A ideia é essa, né? Excelente. E eu acho tão lindo isso, cara. Sabe? Eu acho tão lindo e realmente, como você disse, nós somos essa chamada nova geração, né? Eu acho que eu sou mais novo que você, presumo, pode ser que eu esteja enganado, é porque a minha lataria aqui está meio amassada, eu já passei por uns processos de lanternagem, entendeu? Então, às vezes... Eu só tenho 38, por mais que não pareça. Pois é, então. Eu já fiz o motor umas 3 vezes, eu já dei uma lanternada, então dá uma aparência. Mas nós temos exatamente a mesma idade. Sou de 82 e acabei de fazer agora em maio 38 anos, então é isso mesmo. Nós somos da mesma geração, vivemos a mesma coisa. Na verdade, nossa data de fabricação é nova, mas a quilometragem está alta. É desse jeito. Já passou por umas 3 retíficas, né? Mas, Fabrício, muito... Cara, você falando assim, eu vejo o seu olho brilhando e o meu também brilha. Porque isso que eu acho legal, sabe? Que... Aquele batistão que foi formado lá em 98, 99, pelo pastor Nilson de Mars, aquela casca batistona, foi perdida, sabe? Eu saí dessa casca, rompi com todos os paradigmas que precisavam ser rompidos. Eu sou um pastor da nova geração, penso no presente, apontando para o futuro, penso no ministério que vai alcançar os meninos que estão nascendo agora, que estão com 5, 10 anos agora. Qual é a igreja que vai ser relevante para eles daqui a 5, 10 anos? Eu estou totalmente conectado com isso, e isso não me obriga a abrir mão dos meus princípios como batista. E eu acho isso lindo, maravilhoso. Eu acho que, inclusive, essa é a maior beleza de ser batista. É você poder dialogar e entender que o que nos une é maior do que o que nos separa, é termos a liberdade de trabalhar de maneira contextualizada, porque a igreja local é autônoma, de não termos coronéis, apesar de alguns insistirem, né, nessa via que é pecaminosa, inclusive, mas ok. Mas assim, sabe, a construção democrática dessa denominação, que às vezes parece ser um pouco lenta, mas eu acho que ela é nessa velocidade exatamente porque ela visa a prudência. Porque não adianta a gente sair também muito rápido tomando uma direção errada. Então, o nosso processo, a nossa dinâmica e os nossos princípios, eles vão nos moldando para que a gente seja o mais prudente possível. Porque eu acho, Fabrício, não sei sua opinião, mas a Bíblia diz, ali em Mateus 3, Jesus foi batizado, Mateus 4 diz, ele foi impelido pelo Espírito ao deserto. Impelido, lá no grego, é empurrar com força. O Espírito empurrou ele com força. É o movimento que o vento faz numa folha. Até por isso a palavra foi usada em relação ao Espírito, porque ele é pneuma, então ele sopra com força e arrasta aquilo que ele quer na direção que ele quer. E quando eu fiz a exegese desse texto, para pregá-lo há algum tempo atrás, eu compreendi e extraí esse princípio ali. É melhor ser empurrado por Deus do que tomar a frente dele. E às vezes fazer algo que é da nossa vontade e não da vontade dele. O que é que você acha? Nós vamos devagar porque nós estamos com pressa. Gostei dessa, hein? Gostei dessa. A gente vai. O mineiro, já por natureza,
ele não é muito apressado com as coisas, não, sabe? A gente vai devagar porque a gente está com pressa, porque a gente... a reflexão, nós temos perdido essa capacidade, né? Como nós perdemos a capacidade da reflexão, de parar, de pensar, de receber conselhos, tomar conselhos, nós nos tornamos tão autossuficientes que a gente acha que tem as respostas. E talvez porque somos a geração do Google, a gente tem a resposta muito rápida. E nem sempre essa resposta rápida ela tem a boa reflexão, né? Então, eu particularmente, eu sou muito apegado ao processo. Eu não sou o cara dos fins. Eu não sou pragmático. Por mais que eu estou envolvido no movimento de crescimento de igreja, amo o movimento de crescimento de igreja, mas eu combato o pragmatismo todos os dias. Então, eu acredito que o processo é o mais importante. A consequência, nós vamos nos alegrar, ela vai ser extraordinária, a gente vai sorrir e agradecer ao Senhor, mas a consequência será fruto de um processo de muita orientação, de oração, de compreensão de onde a gente está indo, e indo com tranquilidade. Quando eu penso na nossa denominação, o pastor Silvio me fez uma reflexão sobre isso que eu guardei muito no meu coração. Uma denominação histórica, ela é como um bicho bem grande, que quando ela muda a sua pata, ela demora a mudar, mas quando muda, tem efeitos muito importantes. Então é um processo que as mudanças, elas ocorrem de maneira mais lenta, mas quando de fato ocorre, isso vem com muita força e de maneira muito significativa. Talvez nós demoramos muito, aos olhos de muitos de nós, eu estou envolvido com pequenos grupos desde 2002, a gente pode pensar que isso foi muito demorado, como denominação para a gente ter movido. Mas quando 2010, em especial 2014, a gente toma essa decisão, talvez o que foram produzidos nesses 6 anos, ou 8 anos, ou 10 anos aí, a maturidade, os materiais, os processos, se talvez a gente tivesse feito isso lá atrás, a gente não teria as compreensões que nós tivemos para tomar na hora certa, sem quebrar a nossa estrutura, sem desrespeitar a nossa forma de ser. Então a gente precisou primeiro aprender com tudo, para quando a gente pudesse, como denominação, trazer alguma coisa, a gente pudesse trazer respeitando até quem nós somos. Então, isso foi um processo que demorou, mas quando houve a ação, foi uma ação em que ela veio para somar e não para dividir. Ela não veio para arrebentar uma igreja, ela veio foi para trazer luz a um caminho que muitos pastores gostariam, que desejavam, e que pegando pastor Batista, eu gosto sempre de dizer que ele não compra o livro pela capa, ele compra lá atrás. Ele vai lá e vê quais são as citações que tem, né? Então ele vai bibliografia, né? Bibliografia. Pastor Batista compra livro por bibliografia. Não tem nada contra quem compra pela capa, mas a nossa cabeça está muito naquela coisa da pesquisa, da busca. Vamos ver a fonte disso aqui, aonde isso está indo. Até porque não existe nada novo. Agora, a fonte em que você bebe, ela vai fazer muita diferença. Ela vai ser água limpa ou ela vai ser água suja. Sim. Então, a luz de quem vê o que é limpo e o que é sujo. Então, essa coisa da fonte é muito importante para nós. A gente sempre tem muita busca por essa questão da fonte, muito desejo de ter referências. Então, isso foi possível olhar para a nossa própria história, buscar dentro da nossa própria história a nossa referência bíblica. Até porque, tendo a Bíblia como palavra de Deus e combatendo o liberalismo como nós combatemos, nós não poderíamos navegar e invadir num espaço, entrar num espaço sem segurança bíblica, teológica do que estava sendo proposto. É tanto que nós não construímos, tivemos a alegria de trabalhar num processo da construção. A Igreja Multiplicadora, ela não é uma teologia celular. Tem muita gente que se engana nisso. A Igreja Multiplicadora é uma teologia discipular. A ênfase principal dela não é o grupo pequeno. A ênfase principal dela
É o discipulado, é a grande comissão, é Mateus capítulo 28. Então, a nossa busca maior não é pela multiplicação de um grupo, não. A nossa busca maior é pela multiplicação de vida. E isso começa onde? Quando a minha vida devocional se multiplica. Quando eu busco mais a Deus, quando eu oro mais, quando eu estou mais diante do Senhor, automaticamente isso vai transbordar e alcançar outros. Eu não posso dar daquilo que eu não tenho. Nós não estamos fazendo uma máquina de produção de discípulos em massa, não é isso. Nós estamos trabalhando num processo onde nós queremos resgatar não apenas o saber e o fazer, mas para nós o que mais importa é o ser. Ser. Rapaz, começou hoje, olha que só que precioso você ter falado isso. Hoje abrimos aqui em nossa igreja, nós celebramos o mês da juventude em julho. Na denominação, de maneira geral, costuma-se fazer em agosto. Mas nós entendemos nesse tempo, para o nosso contexto, porque os nossos jovens estão cada vez mais na faculdade, universidade, fazendo estágio, trabalhando, aquela correria. Então, o mês de agosto não é um mês muito propício para o envolvimento da juventude. Talvez há algumas décadas atrás fosse, né? Porque a dinâmica de vida era outra, era diferente. Mas nós entendemos aqui por conta das férias da faculdade, da universidade, em julho, férias das escolas. Nós temos hoje o que a gente chama de juventude. Hoje, na verdade, são os adolescentes. Os meninos de 11, 12 até ali 19, 20 no máximo. Praticamente adolescente. Aquela juventude que a gente tinha, né? Porque ia até 28, 30, isso não se configura mais assim. Então, essa turma que é a juventude de hoje em dia, para eles, aqui no nosso contexto, é muito mais relevante em julho do que em agosto. E aqui a gente tem o costume de dar a igreja na mão deles. Por exemplo, hoje eu nem fui na igreja, Fabrício. Nem fui na igreja. Tem um seminarista que é o nosso ministro aqui da juventude, e ele é quem foi, ele dirigiu o culto, ele pregou, ele fez, e o tema do nosso mês, eu vou pregar domingo, né, só para ter aquela coisa, aquela chancela do pastor no tema e tal, né, mas depois eu nem volto a pregar, vai ficar por conta deles, talvez eu volte no encerramento, se necessário, mas o tema que eles escolheram, a gente numa reunião de planejamento ano passado, o congresso que teríamos, não vamos ter por causa da pandemia, talvez online, mas é influencer, onde o ser é com S, influencer, sabe? Nessa coisa da influência digital, e casou perfeitamente, a pandemia só ajudou o tema. Então a ideia e o menino abriu hoje a série pregando sobre José. José só conseguiu influenciar e levar a família dele na bênção porque ele preferiu ser primeiro, ser um servo, ser obediente, e aí ele conseguiu então influenciar, conseguiu fazer depois. Se a gente inverter essa ordem, pode complicar a nossa espiritualidade, né? E na verdade, a pós-modernidade, o pragmatismo, ele quer nos levar sempre para o saber e o fazer. O que se valoriza na sociedade hoje? Que você sabe o que você faz, você vale o que você tem. Só que no reino de Deus, você não tem o fechamento do seu horário de ser discípulo. Na sua profissão, você trabalha, bate o seu cartão. No seu trabalho, você precisa saber e fazer. Depois que você bateu o seu cartão, o seu ponto digital ali, eu sou tão antigo que ainda sou da época do cartão, né? Lá, aquela coisa. Você bateu o ponto digital agora, você saiu dali, o seu chefe não quer nem saber quem é você. Ele quer a sua produção, ele quer, de fato, quem você é, quem você faz, o que você produz. O dia que você não produz o suficiente, ele vai te trocar por outro, porque esse é o processo comum. No reino de Deus não é assim. Nós não estamos preocupados por pessoas que saibam e que façam. Nós estamos em busca de pessoas que sejam. Verdade. Porque sendo, verdade. Vai ser o fazer e o saber e o fazer vai ser consequência. Às vezes você pode ter
um cara que ele é extraordinário no instrumento, ele sabe tocar, mas ele não é um discípulo de Jesus, ele não tem um coração ensinável. E aí não adianta, no reino de Deus não é assim. É interessante quando a gente pega essa perspectiva, vindo para a missão, a gente olha para Isaías. Isaías 6 é um texto clássico, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. E esse texto tem sido muito pregado agora. Foi a primeira mensagem que eu preguei no dia 14, no primeiro culto online que nós fizemos, falando do Deus que continua no trono, mesmo quando tudo foge do controle humano, né? Só que ali tem uma coisa interessante, que é o chamado de Isaías. Só que a gente só prega até o verso 8, já notou? A quem enviarei quem há de ir por nós? Só que a gente não prega o verso 9. Porque o verso 9 em diante vai dizer que ele iria pregar para um povo que não ia se converter, que ele ia falar para um povo duro de coração, que não ia responder a mensagem. Só que o que nós vamos aprender ali? Que a grande questão de Isaías, ir e dizer eis-me aqui, não é pelo saber e pelo fazer, mas é pela relação que ele tinha com Deus. Ele ia indiferente de. Aí é a grande questão. O que eu faço, o que eu estou fazendo, é por quê? Qual é a minha motivação? Quais as motivações que me levam? Vou pegar agora. Por que eu quero que a igreja cresça? Por que eu quero que a igreja se desenvolva? Por que eu quero que as pessoas sejam alcançadas? Se constantemente nós não avaliarmos e com sinceridade diante do Senhor as nossas motivações, nós vamos sempre ficar apenas no saber e no fazer, e nós nunca entraremos no ser. Dr. John Wirt, no seu livro O Novo Normal, com o livro que nós lançamos há 2 anos atrás, mas o tema está... E o livro dele é muito atual. Ele diz que nós temos 2 formas muito claras de ser igreja. A igreja carrinho bate-bate, ele fala. A primeira. Qual é a igreja carrinho bate-bate? É aquela que tem muita luz, muito fogo, muita fumaça, roda para tudo quanto é lado. Só tem um detalhe. Horas e horas depois, você não saiu do lugar. É a igreja carrinho bate-bate. E aí você tem... ele faz essa comparação com a igreja que ela é semelhante a um trem de ferro. E olha que mineiro, capixaba, conhece bem o que é um trem de ferro, né? Vitória, Minas, aí é uma história extraordinária, né? O trem, quando você entra lá em Valadares, a viagem parece ser monótona. Você sai, a velocidade é a mesma, o ritmo é o mesmo, as paisagens são extraordinárias. E você vai aprendendo a lidar com o caminho. Mas você sabe de uma coisa, horas depois, você sai de um lugar e você vai chegar em outro ponto. Essa é a grande questão. Às vezes nós julgamos algumas igrejas como igrejas que elas são monótonas, porque elas não têm tanta luz, tanta cor, mas elas sabem de onde elas saíram e elas sabem para onde elas estão indo. Às vezes há alguns contextos que tem muita luz, muita cor, e não sou contra isso, só estou usando o paralelo, mas que ao término de algum tempo não se chega a lugar nenhum. Por quê? Porque ficam apenas na superficialidade. Nós estamos com um movimento, mano, muito interessante, tem sido abençoador na minha vida. Eu estou num grupo que tem trabalhado, pensado o discipulado da década. Tive a honra de participar desse grupo. Então, tem vários movimentos de discipulado no Brasil, interdenominacional. A ideia lá é colocar para baixo todas os seus muros e pensar a palavra discipulado, indiferente da sua bandeira denominacional. E eu tenho tido o privilégio de participar como alguém que vem de uma estrutura histórica. E eles convidaram pessoas envolvidas na denominação batista com discipulado, por serem de uma denominação histórica. Vamos ver o que eles estão pensando. Mas ouvindo recentemente uma mensagem do pastor Edmundo Chan, um cara muito interessante, vale a pena, um homem que é apaixonado por discipulado, que é do outro lado do mundo, e ele pregou neste encontro. Estava o David Cornfield, o Weibe, Paulo Mazzoni, Aloysio da Videira,
muita gente de muitos ministérios diferentes para pensar sobre o discipulado. Mas o Edmundo Chan falou uma coisa interessante. Ele disse o seguinte: a cada 100 crentes no mundo, isso números globais, apenas 8 a 11% deles se autoalimentam das Escrituras. Vou repetir. Isso trazendo a cada 100 crentes, apenas entre 8 e 11 irmãos, discípulos de Jesus, estão se alimentando da palavra. Nós temos uma geração que fala muito de poder, poder espiritual. Nós temos uma geração que fala de muitas coisas. Detalhe, ela só não conhece as Escrituras. Não existe avivamento sem palavra. O exemplo claro, Neemias terminei uma série agora sobre recomeços em Neemias. Neemias, ele vem até o capítulo 7, ele faz tudo, só que chega um momento que ele chama Esdras, que ele chega à seguinte conclusão: não adianta arrumar os muros, não adianta arrumar as portas, se não arrumar o coração. O maior problema era o coração. Tinha que consertar o coração. Neemias 8 é um dos meus capítulos preferidos da Bíblia. Neemias 8 é precioso demais, cara. Senta aí que agora vocês vão ouvir a lei. Ou a gente volta para isso aqui, ou daqui a pouco esses muros estão tudo no chão de novo. Porque o que nos protege, o que nos sustenta, não são os muros, é a lei do Senhor. Acabou-se. E é isso que o Edmundo Chan estava chamando a nossa atenção. E é isso que nós queremos, um rio largo, queremos. Sonhamos com uma igreja que se desenvolva, queremos. Agora, isso sem palavra, isso sem escritura, isso sem pregação expositiva, exposição bíblica para o nosso povo, mas antes disso, o filtro do nosso coração na palavra, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque vai ser raso. E aí, o que a igreja multiplicadora está nos propondo? Voltar para as Escrituras. Porque se a gente não tem isso, nós vamos ficar apenas no saber e no fazer. Saber, fazer. E aí, uma coisa interessante. Quem vai suportar e vai sair do lado de lá? Tem um gaúcho mandando um abraço para a gente aí. Você viu, Cabral? Esse é um gigante. Esse é um gigante. Eu sou admirador dele, cara. Eu fiz uma live já com ele. Foi top demais. Esse é um gigante. É benção. Quem vai sair do lado de lá depois da pandemia? O que vai nos sustentar? Porque uma coisa a gente chega à conclusão. O saber e o fazer na pandemia, ele não adiantou. Ou na pandemia, ou você é, ou você não é. Ou você se alimenta das Escrituras e está com o Senhor, e nele você tem o refúgio e as promessas. Porque, na verdade, o que aconteceu conosco? Qual das maiores lições para mim? Descansar nas promessas de Deus. Hoje eu não posso planejar com mais 2 semanas. Eu não sei o que vai ser domingo, se eu vou poder ter culto, que é o início do presencial aqui ou não. Eu não sei o que vai ser amanhã. Eu não sei. Eu só posso fazer uma coisa. Eu sei em quem tenho crido e que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É confiar em total dependência do Senhor. Então, o saber e o fazer, você sabia demais uma área, aquela área que hoje você não pode nem estar com o templo aberto. Ok. Você era um gigante na exposição bíblica, no formato anterior. Fantástico, mas se a gente não estuda storytelling agora, para aprender a homilética desse tempo, nós vamos ficar fora. Né? É aquela coisa. O que nós estamos estudando? As nossas metodologias. Tudo que a gente sabia da noite para o dia, elas foram colocadas à prova. E eu digo mais. Aí agora eu vou dar uma cutucada em nós mesmos, tá? As nossas instituições. Está ficando muito claro para nós o que é relevante e o que não é relevante. E aí o que tiver maior comorbidade, pastor Diogo tem usado muito essa frase. O que tiver maior comorbidades, as instituições com maiores comorbidades, elas não vão suportar o povo, assim como nós. Por quê? Porque nós ficamos apenas no saber e fazer.
essência. É muita verdade para pouca live, rapaz. É muita verdade para pouca live. Ô, meu querido, faltam 5 minutos para encerrar, porque o Instagram ele Rapaz, já corta. passou isso tudo. Já, rapaz, é rapidinho. Então, eu queria te dar a liberdade, queria que você falasse bem rapidinho sobre o processo de plantação da igreja aí em Brasília, o que eu achei precioso, a admiração que eu tinha por você só aumentou, porque você não ficou só na teoria dando palestra, você pulou no campo e está plantando uma igreja do zero, e uma igreja linda, bonita, que eu acompanho e que tem crescido saudavelmente, gradativamente, o trenzinho ali, tec, 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 mas sabe para onde está indo. E eu queria que você falasse rapidinho sobre a plantação da igreja aí em Brasília, que você está vivendo, e o que tiver no seu coração aí, se couber em 3 minutos, 4, é o tempo que a gente tem. Fique à vontade, deixa Deus te usar. Mano, primeiro te agradecer, né, por esse tempo e dizer que para mim é muito edificante estar aqui com você. Mais uma vez, muito obrigado. A Hope, para nós, é um sonho. Eu e Samara, minha esposa, nós estamos... eu estou há 19 anos no Ministério Missionário, né? 16 como pastor ordenado. E nesse tempo nós já plantamos outras igrejas. Essa não é a primeira igreja que nós plantamos. Então, é a nossa diferença, Fabrício. Nós temos a mesma idade, mas você tem muito mais tempo de ministério. Eu tenho 6 anos, cara. Aqui em Guaranhuns, que é meu primeiro ministério de fato, como presidente, eu acabei de completar agora em maio 5 anos. Eu sou um bebê, estou nas fraldas ainda. Nada. Eu comecei a pastorear com 19 anos, fui ordenado aos 22, plantamos uma igreja em Goiás, aqui, depois reabrimos em Minas Gerais uma, plantamos mais uma, e todo esse processo sempre batendo cabeça com grupos pequenos. E depois de 15 anos, eu tinha um sonho muito grande de plantar uma igreja com esse viés relacional. As outras todas foram um processo em que a gente tinha terreno, tinha tudo. E eu sonhava em plantar uma igreja no contexto urbano, porque eu sou apaixonado por teologia urbana, em que essa igreja nascesse num sofá. Então a Hope era isso. A Hope nasceu num sofá. Eu, Samara, a mãe de Samara e nossas 2 crianças. Começamos a orar e ali nasceu a Hope há 3 anos atrás. Então, do sofá veio para a área. Começamos ali, é uma estrutura muito simples. A nossa igreja hoje só é grupo pequeno, escola bíblica e celebração. Então, é uma estrutura muito enxuta mesmo, porque o contexto que a gente está aqui é uma cidade de 300 mil habitantes, que a gente não tinha 600 batistas, aproximadamente. Então, a gente se sentiu desafiado em implantar uma igreja aqui, área de condomínios verticais também. E aí, essa igreja nasceu em grupos pequenos. Dessa área, ela foi para um hotel. Do hotel, quando não cabia mais, a gente conseguiu alugar uma loja e hoje a gente está num outro galpão, foi onde a gente fez a mudança. Nós temos 1 ano e meio de igreja organizada, estamos agora com 8 pequenos grupos, estamos chegando a 10, temos uma segurada. Como eu lhe disse, eu não tenho pressa, a gente está indo bem passo a passo. O que a gente tem aprendido nesse tempo é, de fato, cuidar uns dos outros, é ser família. Os nossos valores lá é, de fato, como Hope. Hope não é porque era só um nome bonito, mas hospitalidade é o nosso sonho, é ser um hospital mesmo, cuidar, estar juntos com os outros, é um lugar de recomeços. Pessoas estão sendo restauradas ali, famílias restauradas. Pode oração, que é algo que a gente acredita aqui. Como você, a gente tem reuniões de madrugada aqui de oração, algumas coisas que a gente faz aqui nosso, do jeitão nosso aqui. Proclamação, a gente queria uma igreja que compreendesse esse valor da proclamação sistemática das Escrituras, em que a Bíblia fosse comunicada de uma maneira simples, que quem está ou quem está chegando pudesse compreender a profundidade das Escrituras, mas de maneira simples. E exaltação, que é a nossa razão de existência, né? A glória de Deus. Uau. Então, Hope não é só esperança em inglês. É uma sigla para hospitalidade, oração, proclamação e exaltação. Que lindo, cara. Esses são os nossos valores. Então, a gente nasceu em pequenos grupos, a nossa estrutura é muito leve.
mas nós somos uma igreja da Convenção Batista Brasileira, participamos aqui ativamente da nossa convenção do Planalto Central. Hoje nós temos aí um grupo conosco, né, em torno de umas 150 pessoas que caminham conosco aqui, e sem pressa, é um projeto para a vida. Nós sonhamos em plantar outras igrejas, não outras ROPs, deixa eu deixar isso bem claro, a ideia são igrejas locais e autônomas. Eu sempre digo que a liberdade que a nossa igreja mãe, que a PIB de Valparaíso nos deu, é a liberdade que eu quero dar. Tem muita gente que sonhou com uma liberdade no sentido de ser autônomo e hoje está segurando. Então não é justo. Então eu acho que é assim, a gente tem que ser consciente quanto a isso. Mas isso outra hora a gente fala. Então essa é um pouco da nossa realidade hoje de igreja. A gente vive em pequenos grupos, a pandemia para nós, uma igreja histórica de muitos anos, a pandemia, a igreja histórica tem história, e a sua história ajuda a sustentar na pandemia. Uma igreja tão nova, a pandemia é hora de criar história. É hora de verdade. Então, nós estamos criando raízes nesse tempo. Então, é um sonho aqui, a gente está agarrado aqui, o coração, mas essa, então, é a nossa terceira plantação, nosso quarto ministério como família missionária nesses anos aí, e tem sido uma grande bênção. E obrigado, cara, por essa oportunidade. Eu sou teu fã mesmo, e admiro demais, sabe? É uma pessoa que a gente tem muito carinho, e não vejo a hora da gente estar junto de novo para tomar um café, que mineiro só fala em café, né? A gente tomar um bom café e estar junto. Estaremos. Muito obrigado, meu querido. Que Deus te abençoe, que Deus retribua toda a sua generosidade, toda a sua instrumentalidade, não só para mim, mas para toda a igreja brasileira, para os batistas. Você é uma bênção, e que Deus possa retribuir essa generosidade, abrindo as comportas do céu e derramando aí sobre Brasília, sobre a sua vida, a sua família, bênçãos incontáveis, e que vocês sejam bem-aventurados em tudo que intentarem, em tudo que fizerem no Senhor e para a glória do Senhor. Muito obrigado por tudo, cara. É um privilégio ter o seu contato, poder falar com você, ter acesso a você. É um grande privilégio para mim. Muito obrigado. Agradeço a Deus, agradeço a você, agradeço o pessoal que nos acompanhou. E daqui a pouco essa live estará no nosso canal do YouTube e certamente ainda vai abençoar muita gente e vai orientar muitas igrejas através desse movimento de retorno aos princípios, e todo avivamento, na verdade, é um retorno. Não existe um avivamento que vai para frente. O avivamento sempre é voltar atrás, voltar ao princípio, voltar à raiz e dar uma resetada e começar de novo do jeito que o tempo pede e que a cultura entende. Então, querido, é um privilégio para mim fazer parte da sua geração, viver no mesmo tempo que você, para compartilhar dessas preciosidades espirituais, eclesiológicas e também teológicas com você. Muito obrigado por tudo. Agradeço ao pessoal, desejo que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito estejam sempre sobre nós, e que nós, unidos como Igreja do Senhor, possamos cumprir a vontade de Deus através das nossas vidas. Valeu, gente. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Fiquem na paz. Valeu, Fabrício. Um beijo.